Muito boa tarde a todos e a todas e sejam muito bem-vindos ao AgroTalk, o podcast criado por alunos da Exalc para trazer à população em geral informações sobre o mundo da agronomia, que é um assunto extremamente importante para a nossa sociedade, nosso país. O meu nome é Leonardo Andrade e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o Agrobacterium tumefaciens, que é um organismo extremamente importante para a agronomia, tanto no nosso país como no mundo. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o Agrobacterium tumefaciens é uma bactéria capaz de inserir pedaços do seu código genético no DNA de outros organismos. Por isso, esse organismo é tão importante para a biotecnologia, de forma geral, porque ele é utilizado para transferir genes de interesse, genes que aí podem envolver resistência contra bactérias, resistência contra vírus, resistência contra insetos, para plantas que são extremamente importantes para a alimentação da sociedade como um geral, como o algodão, o milho, o arroz, o tomate, dentre outros cultivos muito importantes. E essa importância desse organismo ela se salienta ainda mais quando a gente considera que até 2050 a expectativa de crescimento populacional do planeta é que se atinja 9 bilhões de pessoas até 2050. Então, com mais ou menos 1,5 bilhões de pessoas a mais no planeta, a gente vai precisar alimentar essas pessoas e a gente vai precisar alimentar essas pessoas de forma eficiente. E é por isso que esse organismo ele é tão importante para a agricultura de forma geral. Só que um dado histórico para vocês, em 2009, o Brasil se tornou o segundo maior produtor de plantas geneticamente modificadas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, se Deus quiser, como a gente vai poder ver nos próximos podcasts, a gente vai salientar cada vez mais uma informação que é de conhecimento geral de todos que estão ouvindo hoje, especificadamente alunos da Exalc. O Brasil ele é o país que possui a maior capacidade agronômica do planeta, não tem igual. Então, a gente está em segundo lugar hoje, mas certamente a gente pode chegar no primeiro lugar, tanto de plantas geneticamente modificadas, como de produção e produtividade também. Para salientar aqui um pouco mais o nosso assunto de hoje, eu trouxe esse gráfico que ele é muito interessante. Ele mostra que desde 1990 até 2018, a área que a gente utilizava, a quantidade de hectares que a gente utilizava e a quantidade em toneladas de grãos que a gente produzia. Então a gente vê aqui em 1990 que a nossa produção ela era bem tímida, na verdade não que seja tímida, mas ela era bem pouco eficiente em comparação quando nós olhamos aqui com 2018, que a produção em tonelagem de grãos mais do que triplicou, se utilizando praticamente do mesmo espaço em hectares. Isso significa que nós conseguimos, a partir de não só do Agrobacterium tumefaciens, é, como outros exemplos também de organismos que ajudam na biotecnologia, a produzir mais no mesmo espaço. E isso é uma coisa revolucionária para a agronomia. Para começar a gente conversar aqui, eu vou trazer o Davi Witt agora, que vai falar para a gente um pouco melhor sobre a estrutura dessa bactéria tão importante. Boa tarde a todos, boa tarde, Léo, boa tarde, Daiane. A estrutura do Agrobacterium tumefaciens. Ele tem a forma de um bacilo, né, possui flagelos e fímbrias para se locomover. O mais importante é a sua porção de DNA que encontra dentro dele, né? Um DNA circular, que encontra mais condensado, um DNA mais localizado, vamos dizer assim, e pedaços de DNA fora deslocados, que possuem um ciclo próprio. Esses pedaços que são responsáveis pelos organismos geneticamente modificados, né? São esses plamídeos. Certo. Eu tenho uma pergunta assim, logo para a gente começar o nosso assunto, e ela é bem rápida, na verdade. Eu gostaria de saber assim, quando um ser humano ele é infectado por uma bactéria, a gente fica doente. O que acontece quando uma planta ela é infectada, então, por essa bactéria? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Uma ótima pergunta. E antes um pouco a gente vai prestar um pouco mais de atenção na estrutura da célula, especificamente no TI plasmídio, que a gente vai ver que causa uma doença nas plantas. Então, essa doença causada é chamada de galha da coroa.
Pode passar o próximo slide. Então, a galha da coroa, ela é causada pelo TI plasmídio da agrobactéria. Esse TI é um indutor de tumores. E além de indutor de tumores, ele faz uma síntese de opinas. O que seria essa opinas? Seria tipo um alimento para eles. Então, eles fazem com que a planta produza esse alimento e também que a planta gere tumor. Nesse esquema, a gente pode ver a infecção, né, da agrobactéria passando esse TI e modificando a planta. E com esses estudos, eles puderam ver que eles poderiam usar isso na aplicação para um melhoramento genético. Pode passar o próximo slide. Então, aqui são algumas fotos, né, da doença da galha da coroa, e daí, como eles começaram a pesquisar sobre, eles puderam ver que poderiam usar nas aplicações. Então, eles viram que o que causa a doença era o TI plasmídio. Então, se você mantesse nesse tDNA que está mostrado ali na imagem, a borda esquerda e a borda direita, tirasse esse TI plasmídio e tirasse os fitohormônios que também causam a produção de opinas, nesse local eles poderiam colocar genes de melhoramento, como alguns genes que seriam resistentes a alguma praga ou algum outro fator. Então, isso tornaria uma planta totalmente modificada para um melhor desempenho, como mostra ali no esquema ao lado, né, de uma planta transgênica. Um exemplo dessa aplicação é o exemplo do milho, que eu vou mostrar um esqueminha para vocês também. Então, ali eles fazem um co-cultivo de células da planta Agrobacterium já desarmada, naquele esquema que eu contei para vocês. Depois eles fazem a transferência para o meio de cultura com antibiótico, herbicida ou outro método de seleção, fazem a regeneração da planta transgênica e fazem testes da planta em laboratório e mais tarde no campo. Lembrando que as primeiras aplicações foram de cotiledôneas, que já eram naturais, né, da Agrobacterium contaminar, mas depois foi em monocotiledôneas. Eles fizeram essa aplicação, por mais que não era um hospedeiro natural, eles mostraram um hospedeiro com muito potencial. E as monocotiledôneas, ela tem mais interesse econômico. Certo, Daiane, deu para entender muito bem a parte dessa relação que o Agrobacterium tem no melhoramento genético dessas plantas e desses grãos que são de relevância e importância para a nossa agricultura, mas eu queria saber, assim, se existe alguma relação com outros tipos de organismos, outro tipo de organismos de forma geral, sabe, com o Agrobacterium. Sem dúvida, não. Existem sim. A Daiane trouxe um exemplo de como o Agrobacterium pode ser usado de maneira direta, né, transferindo genes diretamente para a planta e deixando a planta transgênica. Só que também a gente pode usar como visualização, né? Um estudo publicado aí na Elsevier, né, no Jornal de Microbiologia, de Métodos Microbiológicos, em janeiro de 2018, um método eficiente utilizando o Agrobacterium tumefaciens, para visualizar a colonização de Penicillium digitatum in citrus. O que são esses Penicillium digitatum? São fungos, né, que causam o bolor verde na pós-colheita. Então, quando a gente pensa que o produtor rural ele pode tratar a terra de maneira adequada, fazer o manejo do solo, tratar a irrigação de maneira adequada, então fez tudo certinho, o transporte de maneira adequada, só que ainda em algum momento teve uma infecção de Penicillium digitatum, né, de bolor verde. E aí, esse bolor que fica em cima, o fungo, ele penetrou as hifas, só que os esporos, onde ele vai se reproduzir, ficam na casca, né? Então, várias outras laranjas podem se contaminar, ou citros, no caso, podem se contaminar com uma laranja só contaminada, ou seja, uma laranja está lá sujeita ao bolor verde e pode contaminar outras tantas. Então, para que a gente possa indicar métodos contra esse Penicillium digitatum, a gente primeiro precisa ver como ele age na fruta, né? Então,
Usando o Agrobacterium e usando proteína fluorescente vermelha de Discossoma sp, que é um coral, uma espécie de recife, né, coral. Então, a gente extraiu um gene desse Discossoma, a gente tira aquela parte que faz tumor, né, no Agrobacterium e insere esse gene dentro o gene da proteína fluorescente dentro do Agrobacterium. E duas principais proteínas, né, tanto a fluorescente vermelha, que é do Discossoma, já foi falado, e quanto a proteína fluorescente verde, da Bedusa, a Coreia Victoria, né? Então, com isso foi possível visualizar como esse fungo age dentro da fruta. Também a gente precisa separar em cepas, né, para a gente saber qual cepa é mais patógena que outras. E foi descoberto também que existem cepas que não são patógenas, ou seja, o campo de onde a gente vai colocar nosso foco torna-se muito mais restrito, ou seja, a gente consegue observar de maneira mais adequada aonde devemos agir, graças à visualização pelo agrobactério. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Daiane. Eu acredito que com essas informações que vocês trouxeram para a gente conseguiu entender um pouco melhor sobre a função desse agrobacterium, entender principalmente que para a gente tornar a agricultura mais eficiente, a gente não só precisa produzir mais, ocupar mais espaços em hectares para produzir mais futuro, ele depende da minimização de perdas. E foi praticamente sobre isso que a gente conversou hoje, e essa é a maior importância do Agrobacterium tumefaciens. Muito obrigado a todos por terem nos ouvido e até mais.